Bem-vindo ao Desconforto Produtivo. Mais um episódio aqui com uma pessoa extremamente especial para mim, que acabou ajudando tudo isso aqui ser construído. Posso dizer que ele foi o precursor de podcast na região? Vamos conversar, vamos ver se que ele fala sobre isso, né? Ele tem um canal de consultoria, mexe com estratégia digital, especialista em negócios digitais, tem uma academia. Vou falar com meu amigo Edu Castanho. E aí, Anderzão? Bem-vindo, cara. Cara, obrigado pelo convite. Você sabe que se não fosse você, isso aqui não sairia, né, cara? Imagina. Verdade, cara. E, inclusive, pessoal, agora tava já dando uma consultoria aqui pra nós aqui, ó. Tá errado isso, tá errado. Mas é legal, né, cara? Você é especialista nessa área, né, cara? Cara, na verdade, assim, a gente estuda tudo um pouco, né? Então, hoje eu trabalho também com essa parte do podcast, de prestar consultoria. Eu montei o meu estúdio pesquisando e estudando, eu gosto bastante de estudar, então acabei montando meu estúdio e compartilhei um vídeo que acho que até você assistiu, inclusive, foi parte dali que eu acabei te chamando. Ontem bateu 200 mil visualizações aquele vídeo, gostoso. Orgânico, então muita gente comentando e é bacana isso, você saber que você está ajudando outras pessoas, que ajudou a montar, seja um estúdio, ou um estúdio numa igreja, numa escola, numa faculdade, uma rádio. Legal, muito legal, é muito bacana. Mas vamos começar primeiro falando, quem que é Edu, né, cara? Eu acho que tudo bem que assim, no seu canal todo mundo já te conhece, né? Aqui no meu ainda não, mas poxa, fale quem que é Edu aqui para todos nós. Cara, Edu é um cara que gosta muito de tecnologia, gosta muito do que faz. Eu comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo, né? Com 14 anos. Você é de São Roque? Eu nasci em Sorocaba, meus pais eram de lá. Meus pais vieram para São Roque, eu tinha 7 anos de idade. E aí fui estudar aqui, a minha infância toda, adolescência foi toda em São Roque. E aí com 23 anos eu vou para São Paulo, né? Entendi. Mas estudei aqui, estudei em Germano Negrini, escola pública, depois fiz colegial técnico no Objetivo, antigo curso de processamento de dados que nem existe mais. O pessoal fala, pô, que você fez, né? Disquete, 3,5, 5 em quarto. Comecei a aprender a programar num XT. Não existia nada de Pentium, nada de computador de hoje. O primeiro que eu tive chamava Unitron, cara. Era uma coisa meio verde a tela, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, de coisa de desmontar, de ver como que funciona. E aí com 10 anos eu falei para os meus pais, falei, olha, eu quero trabalhar com computador. Porque naquela época, eu sou de 76, então 86 mais ou menos, não tinha o que a gente tem hoje, de internet, de computadores nas escolas, hospital, farmácia, nada disso. E aí, com 10 anos eu falei para eles, eu quero trabalhar com computador, quero aprender a mexer com isso, estava começando aqui no Brasil, porque vai chegar um dia que todos os lugares vão depender do computador. Olha só. Eu tinha 10 anos de idade. Eu falei, eu preciso aprender porque todos os lugares, escola, tudo vai depender disso. Porque na época era datilografia, né? Você tinha que saber datilografar lá, máquina de escrever e tal. E aí, quando veio o computador, eu falei, viu, isso é um caminho sem volta. Isso aí vai chegar um dia que ninguém vai mais trabalhar sem isso. A gente nem imaginava o celular ainda. Mas o computador, pelo tanto de recurso que tinha, de tanto de possibilidades, eu sempre fui fascinado por construir coisas e ver como elas funcionavam. Então, eu comecei a programar com 14 anos. Entendi. Eu comecei eu entrei no Objetivo com 14, com 16 eu já era programador, já estava como CLT, trabalhando numa empresa, com 16 anos. E aí com 19 eu vou para São Paulo trabalhar e eu viajava todo dia. Mas sempre fui um cara que gostava muito de estudar, sempre fui o CDF, essa cara não nega, né, de CDF, sempre gostei muito de estudar, né, bastante. E a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, de internet, Google, essas coisas, era livro, era a Barça, você tinha que ir na biblioteca, pesquisar, comprar livro, comprava muito livro. Né? Na época o que era? Livro e CD, então vocês tinham um CD para ouvir música ou fitinha e livro. A gente não tinha informação igual tem hoje, que tem Spotify, que tem Google, que tem qualquer tudo momento você vai no celular ali e pesquisa, né? Na nossa época, porque eu também sou de 78, né? Então bem próximo. E eu lembro bem mesmo.
Era ir na biblioteca, Sim. lá, cada prateleira com... A biblioteca ali perto da Rua do Correio, ali descendo no Correio, não. aí. Acho que é o Alfredo Salvetti, ali, se não me engano, não lembro o Não nome. lembro o nome ali, Mas a biblioteca era ali, todos os trabalhos você tinha que fazer na biblioteca, porque a gente não tinha recurso para fazer pesquisa, tudo tinha que ser feito lá. Então, a gente não tinha... silêncio, né, de biblioteca. Aquele silêncio, não podia fazer nada. Imagina, tossir, espirrar, Nossa. todo mundo olhava Mas pra já sua tossiram cara. aqui e não falamos nada aqui, ó. Tossir, espirrar, o pessoal já olhava feio pra você e tal. Hoje tá muito mais fácil, né? Hoje Nem sei pega o se celular. faz tantos anos. Não tem biblioteca ainda, São que você acha? Cara, não sei. É? Ah, foi pra Brasital agora. Depois que veio a internet e essas coisas, Não, nunca mais aí ninguém já vai, acabou. né? Acaba Hoje ficando tá- num museu, né? Hoje tá muito fácil, né? Eu brinco, a gente tinha que esperar pra passar o desenho na televisão. Hoje você entra lá no YouTube, entra lá no Netflix, tem desenho, tem o que você quiser na hora que você quiser. Os streamings, né? Os streamings hoje vieram pra ficar e fazem diferença, óbvio, a evolução da tecnologia, né? Mas é isso, eu sempre gostei, só que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei, não porque... Aí quando você foi pra São Paulo, perdão. Aí quando você foi pra São Paulo, daí você foi trabalhar ainda com TI, né? Sim, Não sim. tinha nada ainda de empreender. Não, ainda. não. Eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, na verdade. Não porque meus pais obrigaram, nada disso. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre quis ter as minhas coisas, ter o meu dinheiro para comprar as coisas. Então, antes eu sempre trabalhei com outras áreas. Tipo, eu comecei trabalhando empalhando garrafão de vinho Cara, não com 9 anos de idade. Era uma adega que tinha lá no Jardim Vilaça, onde eu morava, e eu empalhava garrafão de vinho. Fiquei uma semana lá, não gostei, fui trabalhar numa padaria, na padaria São Roque, lá do Taboão. Trabalhei na padaria, depois fui numa casa de autopeça. Trabalhei no bar do Nelson, que existe até hoje. Aliás, um abraço pro Nelson Brasilda, o Cabeça, que é meu padrinho. Olha só, não Cabeça é sabia. meu padrinho de crisma. E, cara, fui trabalhar lá. Depois do bar do Nelson, eu fui trabalhar como office boy no Haas e Viri. Comecei no Haas quando foi em 92 mais ou menos. Fiquei 2 anos ali no Haas e Viri, de office boy para auxiliar de escrita fiscal. E aí eu falei, não, eu preciso... Aí foi quando eu descobri os computadores. Eu já estava fazendo curso de processamento de dados, de 91 que eu entrei no Objetivo. E eu sou muito visual, eu aprendo muito olhando. Então tinha uma vizinha minha, Flávia, que até hoje trabalha com TI, até hoje está na empresa que eu indiquei para ela trabalhar, porque quando eu fui contratado a primeira vez para trabalhar como programador, foi na Stalos aqui em São Roque. E aí ele precisava de uma gerente. E a Flávia era 2 anos mais velha que eu, a Flávia me ensinou a programar, na verdade... Eu sentava na hora do meu almoço do lado dela e ficava olhando. Ah, caramba, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo? Eu fiquei mais de 1 ano fazendo isso. Todo horário do meu almoço, ao invés de eu sair e descansar, eu comia rapidinho ali, 10 minutinhos, sentava a 1h20 que eu tinha a mais de descanso. Eu ficava olhando ela trabalhar para eu aprender a programar. Ela estava no 3º colegial, eu estava no 1º. Olha. E aí quando eu fui para os 3º colegial, ela já trabalhava numa empresa. E aí eu chamei ela porque precisava de uma gerente. E aí até hoje ela está nessa empresa. Mas eu aprendi a programar olhando ela programando. Óbvio, a escola também me deu uma base. E aí foi quando eu arrumei um emprego em São Paulo. Eu arrumei um emprego em São falando Paulo. que ano, mais ou menos? 95. 95. E aí Bem cedo ainda. Sim. Para São Paulo com 95 anos. 95. Aí eu comecei a viajar de 95 a 99. Eu viajava todos os dias de fretado, acordava às 5 horas da manhã, pegava o busão e ia para São Paulo. Aí 4 anos viajando, falei, cara, não dá, essa vida aqui não é para mim. Então, trabalhava lá, tentei fazer faculdade viajando, aí foi a maior loucura da minha vida, porque eu trabalhava em São Roque e tentei ir para São Paulo estudar. Então, eu saía às 5 horas daqui, pegava o ônibus, o Cometa, ia até a Barra Funda, da Barra Funda tinha que ir até... a Moca, onde eu fazia faculdade. Resumindo, não deu certo porque, eu chegava muito tarde. Às vezes perdia o ônibus, tipo, o último ônibus já aconteceu e aí, não dá certo. Foi exaustivo também, né? Só vou fazer faculdade quando eu conseguir morar em São Paulo. E aí foi quando em 99 eu fui para São Paulo para morar.
morar para estudar. Definitivo. E aí fiquei de 99 a 2009, 10 anos em São Paulo. Aí que você veio começar essa sua jornada de empreender? Não, foi quando eu voltei para São Roque. Quando eu voltei para São Roque, eu fiquei em São Paulo 10 anos, passei por várias empresas, trabalhei no Banco Itaú, trabalhei na Thompson, que já foi a maior agência de publicidade do mundo. Eu cuidava do site da Ford.com.br. Na época eu desenvolvi metade do site, a parte de desenvolvimento foi eu que fiz. Então eu era programador. E aí depois disso eu volto para... Eu me casei lá a primeira vez. Depois disso eu volto para cá, eu quebrei lá, fui dispensado do trabalho, não tinha como fazer, voltei para morar na casa dos meus pais, 2009. Aí o casamento já não estava bem, a gente terminou. E aí em 2009 eu decidi que eu não queria mais trabalhar com TI. Falei, cara, eu não aguento mais. O tico e teco já está chacoalhando aqui dentro, eu não consigo mais programar. Eu não tinha mais a mesma agilidade porque a gente usa muito a cabeça. Quem é programador sabe disso. E cara, eu não aguentava mais, eu falava, não quero mais programar. Então foram 18 anos da minha vida programando, né? Como programador, analista de sistema, gerente de projeto. E eu falei, eu não quero mais, agora eu quero vender, eu quero aprender a vender. Embora todo mundo saiba vender, muita gente fala, não consigo vender nada. Mas todo mundo, de alguma forma, é um vendedor, né? Sim, tem que se vender para entrar numa empresa. Exatamente, você tem que se vender o tempo todo. Você vende seu tempo o tempo todo. Então, eu fui aprender a vender. Fui trabalhar como corretor, né? Numa corretora de seguros, na Malta e Nardelli, do Kleber. Trabalhei com o Kleber na Malta. Conhece? Trabalhei com o Kleber na Malta por 1 ano mais ou menos, vendendo seguro de carro, residencial, consórcio, tudo. Fiz treinamento em tudo quanto era corretora. E aí de lá eu recebi uma proposta para trabalhar na Ford, na Vego, antiga Vego aqui, com o Emerson Cormeta. Aprendi muito com ele, aliás, abração Cormeta aqui. Na Brasil? Isso, na Avenida Brasil. Entrei na Ford, na verdade, para uma vaga de vendedor de carro. Porque eu queria vender. Eu tinha aprendido a vender seguros, a lidar com o público. Falei, agora eu vou vender carro, que é um ticket maior. É diferente você vender um seguro, que custa, sei lá, hoje, 2, 3, 5 mil, e um carro que custa 100 e poucos mil. Sim. É outra pegada, é outro negócio. Tá vendendo um sonho agora ali, né? Exatamente. Você trabalha com o sonho da pessoa. Às vezes a pessoa... É o que eu sempre falo. Para você é mais um carro que você vendeu. Para a pessoa, às vezes, ela guardou dinheiro a vida inteira para comprar aquilo. Então, você está mexendo com emoção. Isso aí. E a venda, ela é emocional. A maioria delas é emocional. E aí, fui aprender a vender carro. Só que quando eu entrei na Ford, lá na Vego, 3 meses depois, o cara do TI pediu a demissão. Sobrou pra Falei, não. As coisas estão querendo vir atrás de você, não adianta. Não tem como. Aí eu recebi a proposta deles, falei, você podia continuar cuidando do TI, que não era muita coisa ali, tipo, tinham poucos computadores, era mais a parte administrativa, deu pau no computador, tem que dar uma olhada e tal. Sistema, eles tinham todo o sistema que era da própria Ford lá, algumas coisas que a gente usava aqui. E aí eu dividi essa tarefa, né, entre vendedor de carro e cuidava da parte do TI. Então eu tinha 2 salários. Eu tinha o salário do TI e o salário de vendedor, que era, na época era fixo, mais comissão, não sei como que é hoje, enfim. E aí depois disso, em 2013, né, que eu estava lá na Ford, eu conheci o marketing digital. Conheci o Fórmula de Lançamento, né, que é do Érico Rocha, que estava vindo para o Brasil. Isso de 2013 para 2014. Aí eu comecei a entender o que era o marketing, comecei a estudar sobre marketing. E eu percebi que as pessoas que estavam fazendo o curso, elas tinham dificuldade na parte técnica, que era o que eu sabia fazer. Eu sempre fiz site, eu sempre fui de fazer programação, desenvolver sistemas e tal. Então tinha mais facilidade. Criar landing page, criar sequência de e-mail, essas coisas, eu sempre tive facilidade. E quando eu entrei para fazer esse curso, eu percebi que eles tinham essa dificuldade. E eu comecei a ajudar muita gente. O cara, você conhece alguma ferramenta de e-mail, marketing e tal? Conheço essa. Você sabe fazer página? Sei.
Pô, você faz uma página para mim? Faço, cobro tanto. E aí eu comecei a prestar serviço fora do horário do trabalho, né? Que eu ainda estava na Ford. Você nem estava se ligando que você estava já começando a empreender. Não, eu comecei... Você fez 6 em 7 dentro do 6 em 7. Quase isso. Eu comecei a fazer trabalhos ali, né? E aí eu falei, cara, vou aplicar o fórmula de lançamento aqui na concessionária. Nunca ninguém tinha feito isso. Que era uma estratégia diferente. Tanto que quando eu fui fazer o curso, eu cheguei pro Emerson e falei, Emerson, eu quero fazer um curso de marketing, que vai ajudar aqui na empresa, tal, não sei o quê. Eu lembro até hoje, o valor do curso era o meu salário do mês. E eu tinha uma férias vencida, que eu não tinha tirado. Eu cheguei para ele e falei, é o seguinte, eu não vou tirar as férias, eu vou vender minhas férias para você me paga as férias para eu fazer esse curso. Eu lembro até hoje. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu pago 25% do seu curso para você aplicar aqui. Aí ele me ajudou, tal, pagou uma parte do curso. Nunca contei isso para ninguém, é a primeira vez que eu tô contando. Que legal, cara. Então ele me ajudou bastante, eu falei, eu vou aplicar aqui. E aí a gente aplicou na concessionária, numa área que a gente estava mais defasado, que era a área de peças, acessórios e tudo mais. A gente tinha um estoque grande, a gente precisava acabar com o estoque ali que estava parado. A gente aplicou e no mesmo mês a gente vendeu mais do que o dobro, né, do que a gente vendia, aplicando a estratégia do Fórmula. E aí eles tinham, o Érico Rocha falava, ó, quem aplicar, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail falando como é que você fez isso, tal, mostrando o seu case. E aí eu mandei pra eles, falou, ó, eu apliquei aqui no concessionário que eu trabalho, deu certo, a gente dobrou o faturamento aqui. Aí ele falou, aí a menina da equipe falou, o Érico quer te entrevistar. E eu já vinha me destacando na comunidade, era uma comunidade no Facebook na época, tinha mais ou menos 700, 800 pessoas na comunidade. Eu já vinha me destacando lá por ajudar as pessoas. Porque o pessoal falava, alguém sabe tal coisa, sabe qual ferramenta fazer isso? Eu ia lá, comentava. Ajudava todo mundo. E aí já tinha um destaque. E quando ele me entrevistou, ele morava em Barcelona na época. A gente fez uma entrevista via Skype. Eu já tinha em casa um escritóriozinho, eu tinha começado já a trabalhar com marketing em paralelo com a Ford. E aí quando ele me entrevistou, aí estourou, de um monte de gente vir atrás. Até inclusive eu ia deixar para o final, mas acho que como você já falou sobre isso aí, hoje você acabou voltando também um pouco nisso aí, ajudando a Oba, né? Sim. Você estava comentando comigo isso. Sim. Não deixa de ser praticamente o mesmo caso, né? Exatamente. Lá do passado acabou voltando no futuro agora para você. Exatamente. Né? Hoje você está fazendo um trabalho que seria o que mais ou menos ali? Essa parte... No Aoba eu faço toda a parte do marketing do Aoba, isso desde 2021, né? A gente começou a fazer um trabalho com eles. O Aoba começou em 2020, o Aoba faz 5 anos agora, dia 12 de fevereiro de 2025, completa 5 anos. E quando eu conheci o Aoba, eles estavam bem no comecinho, era o Eduardo, a Eliane e um motoboy. Aliás, um beijo pra eles, eles sabem o quanto eu admiro, seu, né, cara? Eles sabem o quanto eu admiro a história deles, o quanto eu admiro a garra que eles têm. Inclusive, com empreendedores. Faz um podcast contigo, né? Sim, o Edu faz o podcast comigo, que é outro Edu também, tá cheio de Edu, eu nunca vi tanto Edu. E aí eu comecei a ajudar o Edu, né, e a Eliana com a Aoba, sem cobrar nada mesmo. Eles estavam com o Instagram. Foi bem na época que teve o fechamento todo lá. Eles abriram dia 12 de fevereiro e em março fechou tudo. E aí, a gente vai continuar ou não, tal. Eu conheci eles através de um amigo em comum, né, que é meu padrinho de casamento, o Bruno. E aí eu comecei a ajudar eles, falar, faz isso, faz tal coisa no Instagram, coloca o cardápio, coloca o destaque, ajudando. Aí eles me mandavam o lanche lá, para divulgar, ajudar eles a divulgarem. Eu comecei a fazer isso. E eles falavam, o nosso sonho é que você trabalhe pra gente um dia cuidando disso. Hoje a gente não tem como te pagar. Hoje a gente não tem. No início é complicado. O difícil é só a gente não tá ganhando o suficiente nem pra pagar tudo ainda, pra subir tudo, né? E aí eu comecei a ajudá-los. Foi 1 ano fazendo isso. Foi 1 ano. E depois de 1 ano eles chegaram pra mim e falaram, a gente quer contratar você para cuidar do nosso marketing.
Bom, né? Que a pessoa também sabe, enxerga isso, né? Exato. Você acabou ajudando ela e agora todo aquele sonho do passado se concretizou agora no futuro. Exatamente. E aí eu fui para trabalhar com eles, né? Assim, prestando um serviço de assessoria. Eu brinco que aí voltando um pouquinho atrás, quando eu saí da Ford para trabalhar em casa, eu já trabalhava em home office. Né? Quando ninguém sabia o que era home office, ninguém entendia o que era home office, eu já trabalhava em home office. Você já estava acostumado com isso. E aí o que eu fazia? Eu atendia online. Eu tinha na época, em 2014, eu cheguei a ter 16 clientes, todos de fora. Caramba. Eu não tinha cliente, eu tinha 2 clientes no Brasil. Eu tinha cliente em 16 países diferentes. Estados Unidos, Irlanda, Japão, Portugal, Espanha, Itália, Nova Zelândia. Caramba. Eram todos brasileiros que moravam fora que queriam fazer lançamento. E aí foi quando eu comecei a empreender, 2014 para cá. Saí da Ford, fiz um acordo com eles, eles me demitiram e aí eu comecei com o meu negócio. E aí eu começo a trabalhar com essa parte de lançamentos, né? Eu fiz mais de 30 lançamentos, fiz 6 em 7, que todo mundo conhece, mas quando chegou a pandemia, fechou tudo, os 16 clientes que eu tinha, dos 16 ficou somente um. E aí é que entra a questão, aí chegando no período do AOBA. Nessa época, quando fechou, que acabou, as pessoas estavam com medo, não tinham o que fazer, não sabiam o que ia acontecer. E aí eles falaram, viu, eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Todos, né? O que eu tenho de conhecimento que eu posso ajudar os outros para eu ganhar dinheiro, para eu me manter. E aí na época que estava para fechar tudo, eu até tinha feito uma live, falei, gente, vai fechar tudo, as pessoas não vão poder sair de casa e o que vai bombar é o delivery. Por quê? Porque as pessoas não podem sair, mas elas precisam de água, comida e remédio. E aí vai ter que fazer entrega na casa das pessoas se elas não podem sair de casa. E você tem que saber divulgar isso, né? E aí você tem que saber aparecer. Você tem que aparecer para que as pessoas saibam que você vende. E eu já fazia tráfego pago, eu já trabalhava com anúncio patrocinado e tudo mais. E aí foi quando eu falei, agora é a hora de eu ajudar os empreendedores a aparecerem mais na internet. E aí, nesse período, começou a abrir muita empresa de comida, de delivery, essas coisas. Por quê? Porque as pessoas precisam comer. Precisava sustentar e também, o que é mais fácil fazer? É fazer comida. Então, o que abriu de hamburgueria, de negócio de pastelaria, marmitaria... tinha delivery de tudo. Eu fiz um trabalho para uma ótica. Eles faziam um delivery de óculos. Então, a pessoa ligava lá, falava, eu queria um óculos assim assado. Eles pegavam 10, 12 modelos, mandava para casa da pessoa, ela assinava um termo, a pessoa testava os óculos lá, ou Ray-Ban, seja lá o que for. Gostei desse e desse. Aí mandava o motoboy de novo, passava a maquininha, trazia os óculos de volta, higienizava e colocava na prateleira. De óculos, delivery de roupa. Trampo, cara. Delivery de roupa, delivery de cosmético. Porque as pessoas não podiam ir para a loja. Então, o que eles faziam? Higienizavam os produtos, colocavam numa sacola, mandava para o cliente. Voltava, higienizava de novo, colocava na prateleira. E assim que foi vendendo durante toda a pandemia. E é nessa época que daí eu entro com a AOBA, porque eu não tinha nenhum cliente presencial, físico. Ninguém. Eu falei, cara, como é que eu posso... Você nem conhecia o Edu nessa época? Não conhecia ninguém. Aliás, eu conheci primeiro a Eliana, que é a esposa dele, que era que estava à frente de tudo. O Edu sempre foi da parte da comida, da cozinha, do chefe. Fazia compra, cuidava do cardápio e tudo mais. A Eliana era o administrativo. Era que cuidava das contas, cuidava do Instagram, das redes sociais e tudo mais. E aí uma vez eu falei, cara, como é que eu posso fazer? E aí eu conhecia já o AOBA, estava ajudando eles, e aí foi quando eu falei, olha, eu quero ajudar vocês a crescer. Agora que fechou tudo, a gente pode crescer ainda mais e eu vou transformar o AOBA na hamburgueria que mais vende aqui na região. E dito e feito. Aí eu tenho essa conversa até hoje no meu WhatsApp. A Eliana falou, amém, que Deus te ouça.
E aí a gente começou a fazer o tráfego. Quando eu comecei com a Oba a ajudá-los, eles vendiam uma média de 2 a 3 mil hambúrgueres por mês. Mas mesmo assim. Mesmo assim, por mês. No auge da pandemia, no auge de tudo, o Aoba chegou a vender de 25 a 27 mil hambúrgueres por mês. Aí aumentou a produção. Assim, aumentou em 10 vezes, mais de 10 vezes, né? Tanto que eles saíram em vários canais, tipo, várias empresas vieram, o Guia do Hambúrguer veio fazer matéria com eles. Então, assim, eles explodiram de uma tal forma, porque eles vieram com um conceito diferente, né? Quando as pessoas aqui entregavam, sei lá, o lanche na caixinha de isopor, na sacolinha, que aí chegava totalmente diferente do que você comer lá na hora, né? Eles vieram já com o papel acoplado, que é aquele papel térmico para manter o lanche na temperatura. Eles vieram com um saco craft, papel craft personalizado. Então não tinha aqui na região. E um preço justo, né? E um preço justo, né? Hoje, o Aoba trabalha só com produto top, de qualidade, com as melhores marcas. E é um dos lanches mais baratos, falando de artesanal, tá? Sim. Do artesanal, acredito que é o mais barato. E é a hamburgueria, sem dúvida alguma, é a hamburgueria que mais vende aqui na região. E a cozinha dele conseguiu aguentar isso na pandemia? Sim, o que aconteceu? Quando eles começaram, quando estava na pandemia, só tinha a unidade de Mairink. Aí foi quando eu entrei, tinha unidade de Mairink, só que assim, 40%, quase metade dos pedidos vinham de São Roque. Então a matriz deles é em Mairink, ali no centro, só que tinha muito pedido de São Roque. Aí o que acontecia? Os motoboys demoravam muito para ir e voltar. O deslocamento. Aí eu falei para eles, viu, por que vocês não abrem em São Roque? Por quê? Vocês vão dividir o público, vai abrir um leque maior, porque São Roque é maior, mais do que o dobro, né, de Mairink de habitantes. E aí em Mairink vocês começam a atender a região de alumínio. Porque aí você, para suprir essa demanda que é só de São Roque, vocês começam a atender alumínio. Foi quando eles dividiram. Aí por isso que chegou a conseguir atender essa demanda toda. Entendi. Entendeu? Hoje São Roque vende mais ou menos 50% mais do que Mairink, né? A loja de São Roque. Por quê? Por causa do número de habitantes. Tem poder aquisitivo também? Poder aquisitivo, tem tudo isso envolvido, tudo isso influencia. Mas eles vendem muito mais. Só que o que aconteceu? No auge da pandemia, eles chegaram a ter mais de 50 colaboradores. Entre cozinha, motoboy, atendimento. Ainda hoje tem. Hoje, motoboy, final de semana, trabalha uma média de 10 motoboys em cada loja. Vocês fizeram uma Aoba solidária, o instituto que eu tenho. A gente teve que parar de vender pelo aplicativo, teve que só vender pelo WhatsApp, porque não estava dando conta. Sim. Coisa de 300, Sim. lanches de uma noite. Sim. O Aoba, na verdade, quando eu entrei, que eu comecei a ajudá-los, eles não tinham nada assim de marca, né? Tinha o nome Aoba Burger, a logo foi o Eduardo Alas que fez lá no Corel, montou com as habilidades dele que ele tinha conhecimento. E quando a gente entrou, a gente começou a fazer um trabalho de fortalecimento de marca. Eu falei, cara, vocês têm que usar o nome Aoba em tudo. Inclusive nos lanches. Os lanches chamavam normal, tipo, era bacon salad, cheddar bacon, salada, era burger, normal. Falei, cara, vocês têm que começar a fazer fortalecimento de marca e colocar nome em tudo. Igual tem do Mac, igual tem do Burger King, sim, tudo eles usam o nome da marca. E aí a gente foi criando tudo isso. Tipo, hoje tem o Aoba Salad, o Aoba Bacon Cheddar, o Aoba Cheddar, a Aoba Fritas. Marca, né? A marca, fortalecimento da marca Aoba Burger, né? E o Aoba Burger, que é o lanche que mais... é o carro-chefe, vamos dizer assim, que é o nome da marca, né? Hoje vende muito bacon salad, bacon cheddar. Os que tem bacon é os que vendem mais. E a gente começou a criar toda essa parte de estratégia de marketing, de estratégia de marca, e isso não existia antes, né? Tudo feito isso por você. Exatamente. Por exemplo, quando eu entrei, eles tinham feito o primeiro evento que chamava Hambúrguer Solidário. Era o quê? Eles faziam um dia do mês, eles faziam tipo
a venda, 10% da venda, tá bom, o negócio aqui tá baixo. Tá ótimo. 10% da venda da noite daquela loja era doado para uma pessoa em situação de vulnerabilidade ou uma instituição. Então, eles já fizeram para diversas instituições, para a PAI. Quando você ajuda, você recebe em dobro. Né? Exato. E aí, quando eu entrei, era o hambúrguer solidário. Eu falei, não, a gente tem que colocar a Oba solidário. É sempre fortalecer a marca. A marca ela tem que estar visível a todo momento. É o que eu sempre falo. Por exemplo, boné, Sim. Camiseta. Cara, você é a sua marca, você tem que divulgar a sua empresa, o seu negócio. A sua marca ela tem que estar visível o tempo todo. Eu podia estar usando um boné de uma outra marca, eu estou divulgando uma outra empresa. Se eu tenho um negócio, por que eu vou usar a marca de uma outra empresa para divulgar? Você até acho que tem um dos podcasts que eu ouvi seu, que você fala sobre isso, né? Sim. Acho que foi com a Eveline. Foi com a Eveline, exatamente. Acabou falando com ela sobre isso, de que ela tinha, acho que as redes sociais dela, Isso. que não utilizava o nome, né? Isso. Então tem que fortalecer o nome, não só da empresa, como também do empresário, né? Exatamente. A Eveline, Eveline Moraes, beijo pra Eve, adoro a Eveline, a família toda dela. Quando a Eveline me chamou, ela tinha um Instagram, que ela estava começando a fazer uns trabalhos no Instagram. Eu lembro até hoje o nome do Instagram, chamava Viva la Vida Dicas. É isso mesmo que ela falou que eu assisti. Chamava Viva la Vida Dicas. E aí ela começou a entrar em conflito com esse nome, que era um nome que ela gostava muito, né? Mas ao mesmo tempo tinha muita gente usando esse nome. Você entrava no Instagram, pesquisava Viva la Vida, tinha um monte. É mesmo? Tinha bomboniere, doceria, tinha de tudo. Tudo tinha esse nome. Eu falei, Evi, você tem que se posicionar com o seu nome. Você é a sua marca. Uhum. Como eu, Edu Castanho, sou a minha marca. Ótimo se você tiver uma empresa com um nome diferente, como tem a sua empresa, enfim, que utiliza outro nome, mas quando você é a sua marca, você é a influenciadora, você que aparece, se posiciona com o seu nome. Ela, mas eu gosto, tal, não sei o que. Se posiciona com o seu nome. As pessoas vão se conectar com você, com a Eveline, e não com Viva la Vida. Pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. Por isso que hoje as grandes marcas, cada vez mais, estão utilizando influenciadores para divulgar suas marcas. Porque você acaba associando aquela pessoa à marca. Que é o caso que você vai pegar o Luciano Hang, se você pegar Exatamente. Vários, né? É o da Chili Beans também. Exatamente. Então, cada vez mais você vê que elas estão aparecendo. Antigamente eles ficavam escondidos. Não, né? Eles ficavam ocultos, né? Hoje não, totalmente. Eles estão se posicionando. E aí ela mudou, né? O Instagram dela, acho que é Eveline Moraes Oficial. Tanto que ela tentou colocar Eveline Moraes. Mas já tem. Falei, coloca oficial. Coloca o nome oficial, que dá mais fortalecimento para você. A pessoa vai bater o olho, vai entrar e vai falar assim, esse aqui é o oficial dela. Antes mesmo de ter aquele negócio de perfil verificado, nem tinha isso, era só artista que tinha mais. A gente sempre trabalhou com esse tipo de posicionamento, né? É uma coisa que eu gosto de... Hoje que eu falo, eu crio o negócio na internet para o cliente do começo ao fim. Desde pensar na marca do cliente, pensar no nome, do domínio da empresa, criar site, tudo isso, todo esse processo eu tenho conhecimento. Não que eu faça, mas eu tenho conhecimento. Então, hoje as pessoas me procuram muito por isso. Puta, Edu, tô pensando no nome assim assado. O que você acha? Mas mesmo assim, eu caí na besteira de colocar um nome no meu podcast que era um nome que já estava registrado. Vixe, Maria. Que eu não sabia, né? Quando a gente criou o podcast, aí foi uma estratégia que a gente teve. Depois eu quero até que você já entre nisso aí, a gente vai chegar nisso. Nessa já parte do podcast. O podcast, quando a gente criou, foi o nome que eu coloquei, era um nome que já tinha registrado. E a empresa que tinha registrado é uma empresa pequena, chamada Google. E aí eu falei, bom, legal, né? Eu não tenho dinheiro para bater com o Google, né? Como é que eu vou usar o nome Edu Podcast, que era o nome que a gente tinha, para isso? E aí a gente acabou trocando o nome. Eu hoje me posiciono com o meu nome, Edu Castanho Podcast, né? Quando a gente começou era só eu.
Era eu e minha esposa. Depois aí vem a parte do Edu, do pessoal do Aoba, que entrou junto comigo. Por que você entrou em podcast? Por que o podcast? O podcast hoje, para mim, é uma das principais estratégias de divulgação. Hoje o podcast ele tem um poder muito grande, ainda está engatinhando no Brasil. Tem muita gente que fala, pô, o podcast já está saturado, todo mundo agora faz podcast virou modinha. Não. O podcast é um novo formato de divulgação que acabou ajudando com que mais pessoas levem a sua mensagem utilizando recursos simples. Hoje a gente faz com essa mega estrutura que você tem, bacana, mas você pode fazer um podcast somente com o seu celular, sem câmera. A ideia do podcast, o podcast tem 20 anos no Brasil, né? Começou nos Estados Unidos, tem 20 anos no Brasil. A ideia do podcast é o quê? É transmitir a mensagem em formato de áudio. O podcast raiz mesmo é formato de áudio. Seria pelo Spotify, alguma daqueles estilos? Seria pelo Spotify, alguma coisa assim. Quando vem para cá e começa a era do videocast, né, que são coisas diferentes, que é o formato em vídeo, que as empresas começam a fazer nesse formato, acaba confundindo muito, tipo, isso é podcast ou não é? Mas isso é uma live, isso aí é uma entrevista. Não. O conceito do podcast é isso, é a troca de informação, é você compartilhar um conteúdo, seja lá qual for, primeiramente em formato de áudio e aí agora em formato de vídeo. E por que eu criei um podcast? Eu queria divulgar o meu trabalho. E eu pensei, vou fazer um podcast com os meus amigos e com os meus clientes. Por quê? Os meus clientes vão vir, vão contar a história deles. Meu podcast hoje fala sobre negócio, empreendedorismo, marketing, estratégia. Então as pessoas, e histórias de vida. Então as pessoas vêm, contam a história dela, como a gente está fazendo aqui agora. Sim. E as pessoas se conectam com isso, né? E vai chegar um momento do negócio que ela vai falar do negócio dela. E ela vai falar, então, a gente começou a fazer um trabalho junto, né, Edu? Depois que a gente começou, melhorou nisso. Então o podcast, a estratégia do podcast para mim foi como fortalecimento de marca, foi para dar visibilidade para os meus clientes e para os meus amigos, porque é uma troca. Sim. É uma troca. Você ganha que você está apresentando, eu ganho de estar aqui por estar aparecendo, por divulgar a minha marca, e as pessoas que estão assistindo ganham, porque elas estão recebendo um conteúdo algumas de qualidade, informações de graça, que muitos dos podcasts, tem muita coisa que são compartilhadas em podcast. Óbvio, tem de tudo quanto é nicho. Eu gosto muito mais de podcast educativo, podcast que eu vou aprender alguma coisa, do que só de humor, piada, essas coisas. É legal para descontrair, sim, mas eu assisto muito podcast de negócio, né? Eu sou muito mais de Jota. Exato, e acabar citando ele. Jota é um cara incrível, o podcast dele, é muito, muito legal. Traz conteúdo de qualidade. Traz conteúdo de qualidade para você. Não que os outros, que nem você falou, não que não seja legal você assistir um podcast de, sei lá, entretenimento, né? Assim, mas rapidinho, deu a risadinha, acabou, já pulo. Agora não, eu consigo passar 2 horas escutando o Jota. Sim. Então, sim. Uma qualidade, né? Exatamente. Então, a estratégia de podcast foi para isso. Era divulgar os clientes e divulgar o meu negócio. Uhum. Engraçado que, tipo assim, você está vendo uma previsão que ainda vai ter bastante crescimento. Eu vi recentemente do Flow, o Igor, falando assim, se ele montasse hoje, ele não teria o mesmo número de inscritos, toda essa visibilidade que ele tem hoje. Sim. E você ainda então acha que ainda vai ter bastante crescimento? Até porque você fez cursos ali no Primo Rico, né? Sim. Eu lembro que você comentou comigo. Eu fui pesquisar, quando eu comecei a trabalhar com podcast, eu fui realmente atrás dos grandes. O que os grandes estão fazendo, né? Igual você citou do Igor. O que aconteceu? O Igor, né, o Flow, o Podpah, esses caras foram os precursores do podcast aqui. Na verdade, do novo formato. Os precursores do podcast no Brasil são os caras chamados Jovem Nerd. Não sei se você conhece. Jovem Nerd, eu acompanho eles eles têm quase 20 anos de podcast. Os episódios deles são muito bacanas, assim, no sentido de ele, ao mesmo tempo que é entretenimento,
eles passam conteúdo, né? Eles falam muito do mundo HQ, gamers, tal, não sei o que, tecnologia. Então, são os caras mais jurássicos, né? Aí eu fui procurar quem eram esses caras. Tipo, quem faz o podcast para eles? E tem um cara chamado Léo Lopes. O Léo Lopes é do Radiofobia. Eu tive o prazer de conhecer o Léo Lopes em São Paulo num evento que a gente foi do Podcast Experience. Ele foi palestrar. Aliás, um abração pro Léo, meu cara muito gente boa, um cara extremamente humilde, que compartilhou muita coisa, e inclusive no particular. Eu sempre falo para as pessoas, cara, participe de eventos. O poder do evento, o poder do networking que você tem num evento é absurdo. Foi lá que eu conheci os caras do Primo Rico, que eu conheci muita gente legal, muita gente bacana, que me abriu várias portas, várias possibilidades de conhecimento, né? Eu cheguei a fazer mentoria lá no Primo Rico, no Primo Studio, que tem o Primo Cast, né? Tem vários... É um conglomerado, na verdade, de podcasts que tem lá em Alphaville, na empresa do Primo Rico. E aí o que aconteceu? Começou a abrir um monte de coisas novas, de possibilidades novas, de eu divulgar o meu trabalho, né, através do podcast, utilizando o podcast. Sim. Utilizando o conhecimento que eu tinha. Quando comecei a fazer o podcast, que eu tive a ideia, eu não tinha estúdio, eu não tinha grana, eu não tinha como investir. É complicadíssimo. Eu tinha ideia, falei, cara, como que eu vou fazer? Procurei um estúdio, tinha um estúdio aqui na cidade, fui lá, fiz parceria, e aí como que eu ia bancar isso? Eu cheguei para os meus clientes e falei, olha, eu vou fazer um podcast de negócio, falar assim, empreendedorismo, negócio, histórias de vida. Quer ser meu patrocinador? Você já é meu cliente, eu vou divulgar a sua empresa. Você me paga tanto por mês, tem direito a 4 episódios. Ou seja, eu fui atrás das pessoas que eu conhecia, dos clientes que eu tinha, consegui 10 patrocinadores, com isso eu pagava o estúdio. Eu achava que você já tinha montado o seu estúdio. Não, nem sabia que tinha um antes de a você. Primeira temporada. Eu achava que era você o primeiro. Não, a primeira temporada, na verdade, foi na Giromix. A Giromix é um estúdio que tem aqui em São Roque. Eu não sabia. Isso, na verdade é do Jair, o estúdio. Existe até hoje? Existe, eles estão ali pertinho do Aoba, na Bandeirantes ali. Da rádio que você está entrevistando. Era um estúdio de rádio, né? Era um estúdio de rádio, e aí eles começaram com esse formato de podcast. E aí eu descobri que tinha esse estúdio, né, através do Rafael da Ípica. O Rafael tinha um podcast já, então eu não fui o precursor. O Rafael tinha um podcast dele que ele fazia. E eu já tive a ideia do podcast, na verdade, há muito tempo atrás. Em 2009 eu já queria ter montado um podcast. Só que era muito caro. O equipamento era muito caro, a hospedagem de servidor para você hospedar os episódios era muito caro. Hoje popularizou muito. Por quê? Você tem Spotify, você tem YouTube, você tem Deezer, você tem Amazon, que hospedam isso daí tudo de graça. Na época você pagava muito caro. Os patrocinadores... E não tinha ainda também, que não era muito conhecido no não tinha Brasil, a popularidade, né? que tinha, que tem hoje. Alto exato. Para pouco retorno. E aí quando eu comecei a fazer os podcasts, que eu fiz a proposta para os meus clientes de eles serem patrocinadores, foi quando a gente começou eu e minha esposa. Primeiro episódio foi eu, minha esposa, o Edu do Aoba e a Eliana do Aoba Burger. A gente entrevistou eles no primeiro episódio lá no estúdio do Jair. E aí a minha esposa não gosta de aparecer, não gosta, ela odeia aparecer. É coisa de mulher, eu tô feio, eu tô gorda, eu tô isso, tô aquilo. Então a mulher ela se auto-cobra muito. Lógico. E o homem, eu tô nem aí se eu tô gordo, se eu tô magro, o meu objetivo aqui é compartilhar conteúdo. Informações. Exatamente. E aí ela falou, não quero. E aí, conversando com o Edu, ele falou, cara, gostei desse negócio de podcast. Se você precisar de ajuda aí pra gente... Quero também eu posso participar. Pô, eu gosto de aparecer também, gosto de falar. Resumindo, eu fiz o primeiro episódio com a minha esposa, o segundo eu fiz sozinho, do terceiro em diante a gente começou a fazer junto.
E aí a gente começou a divulgar. Aí você tava... Bom, voltando daí no PrimoCast ali, a tendência, né, que eu estava perguntando, que eu falei do Igor, né, que ele fala que não teria esse crescimento. Então, ainda para quem quer abrir hoje em dia, alguma coisa, um podcast, Sim. Você acha que ainda existe campo, existe futuro para isso? Sim, obviamente que é diferente nos dias atuais, porque hoje você tem muito podcast. Na época que os caras criaram o Flow, Podpah, esses caras, não tinha. Era novidade. E os caras tinham como bancar aquilo que era caro, né? A estrutura do Flow é absurda. Eu conheço o Harry Góes, que é um dos caras da operação ali do Flow, que monta toda a estrutura. Inclusive o Harry é um cara também, quem não segue procura aí, Harry Góes do Flow. O cara que cuida de toda a parte técnica do Flow, né? Todos os estúdios ali, é ele que é diretor operacional. E quando eles criaram, eles tinham grana para bancar. Tipo, óbvio, eles começaram pequenos, começaram a divulgar e aí começaram a fechar um monte de patrocinador. Por quê? Porque era novidade. E eles cresceram muito rápido. Mas por quê? O nicho deles era um nicho do quê? Entretenimento. É muito mais difícil a gente falar de algo sério e conseguir audiência do que do entretenimento em si. O entretenimento ele traz muita gente, traz muito público. Quando é o que minha esposa sempre brinca, você faz uma aula online gratuita falando sobre empreendedorismo, sobre negócio, parecem 10, 20 pessoas. Agora faz uma live abrindo fofoca, contando o que fulano fez, o que ciclano fez, aí cantor sociais, vindo contar a vida dele, não sei o que. Cara, explode. Por quê? Porque o pessoal gosta disso, gosta de entretenimento. Então, infelizmente, os conteúdos hoje ainda educativos, educacionais, eles não têm uma visibilidade tão grande do que um conteúdo de entretenimento. Seja ele de fofoca, de novela, de Big Brother, seja lá do que for. As pessoas procuram muito mais isso. Talvez porque elas estejam um pouco cansadas do dia a dia, que é mais maçante, e ela quer se distrair. Mas são poucos que sentam todos os dias ali para quero ver alguma coisa estudar, interessante. Entendeu? Né? Eu sou um cara que eu estudo todo dia, cara. Todo dia. Se a gente não tiver atualizado nesse mundo, não adianta. Eu tiro 1 hora todo santo dia para estudar algo novo. Todo dia. Seja de qualquer área. De qualquer área. Não só de marketing. De negócio. Eu estou fazendo um curso agora de gestão de pessoas. Eu estou trabalhando com pessoas. Eu quero aprender a parte de gestão de pessoas. Eu estou fazendo um curso no Sebrae gratuito, online. Sem sair da minha casa. Então tem muito conteúdo disponível. Basta as pessoas procurarem. Hoje a gente sofre muito com mão de obra especializada. Acredito que todos os segmentos, né? Por quê? Porque as pessoas não querem estudar. Perderam muito a vontade de investir nelas mesmas, de estudar, de ser alguém. A molecada de hoje as pessoas estão mais depressivas. Exatamente. Né? Então assim, o pessoal de hoje, eles têm muito menos, na minha visão, tem muito menos o comprometimento de eu preciso estudar para ser alguém, igual a gente tinha na nossa época, porque, óbvio, os tempos são outros, né? Mas porém, você pode falar que a facilidade das redes sociais para ganhar dinheiro, sim. Eu acho que você vê lá pessoas ali que dá uma dançadinha. Sim, youtuber, ali. TikToker, não sei o que tal. Isso acabou implantando na cabeça dos jovens de hoje que é muito fácil ganhar dinheiro pela internet. Basta eu fazer um vídeo, estourar um vídeo meu que eu fico rico. E não é assim. E ela fica ali, né? É uma carreira a longo prazo. Uma coisa que eu sempre penso, sempre coloco na minha cabeça, eu sempre tive isso. Eu penso assim, o que eu estou fazendo hoje é o que eu quero fazer para minha vida inteira? O que eu estou fazendo hoje é o que eu quero morrer fazendo? Complexo isso. Por quê? Se eu não faço o que eu gosto, eu faço porque eu sou obrigado, existe ainda há tempo de eu mudar. Hoje eu trabalho com o que eu gosto, né? Independente se eu sou empresário, se eu sou CLT, independente do que você faz,
Você que trabalha hoje, o que você faz hoje é o que você quer morrer fazendo? Bom, o meu é fácil porque eu amo o que eu faço. Então Exatamente. Né? Eu também. O podcast, a empresa, a Climap. Então são coisas que Exato. quando eu entro num projeto, eu entro porque assim, tem que gostar muito. Porque não é fácil, empreender não é fácil. Amar o processo. Exatamente. Amar o processo. Amar o processo. É o que eu falo para minha esposa. Eu vou morrer batendo a cabeça no teclado. Eu quero morrer assim, batendo a cabeça no teclado. As outras coisas que eu já fiz na vida, eu tinha vontade de fazer, eu gostava de fazer. Mas o que eu faço hoje me dá energia, ajudar as pessoas a crescerem, ajudar elas a terem o seu próprio negócio, ajudar as pessoas a evoluírem profissionalmente ali dentro de uma empresa, né? Voltando, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando direto com a Oba. Então, em 2021, eu comecei a prestar serviço para eles, né? Aí, primeiro, o sonho deles era que eu trabalhasse para eles prestando um serviço de marketing. Depois, o sonho deles era que eu trabalhasse só para eles no marketing deles. Hoje, a gente está fazendo esse trabalho, né, interno lá dentro, tanto da parte de processo quanto a parte de gestão ali mesmo, analisando venda, atendimento, pós-venda, cozinha. A gente está fazendo um trabalho mais profundo ali, né? A gente começou agora em dezembro. Então, a gente vê o quanto é importante a gente cuidar das pessoas e o quanto é importante você conhecer o seu negócio. Às vezes a pessoa que está dentro do negócio, ela não está vendo o que alguém de fora vê. Tinha muita coisa que tinha ali que as pessoas não viam. E quem está de fora tem uma visão diferente, tem uma visão mais ampla. Então, quando o Edu chegou para mim e falou, cara, eu preciso de uma pessoa que veja o meu negócio, de um gerente que conheça, que entenda o que está acontecendo, porque a gente precisa de ajuda. Eu falei, cara, vamos fazer isso. Edu parou um pouco com o podcast até devido a essa correria. Edu volta com o podcast. Você fez 3 temporadas, né? Fizemos 3 temporadas. Edu volta com o podcast? Sim, vamos voltar. Esse é um momento de reestruturação, né? É um momento que a gente está reorganizando a casa, vamos dizer assim. Antigamente eu estava trabalhando com essa parte de assessoria, muito, né? Atendi várias empresas aqui na região, de fora, tanto na parte de assessoria de marketing quanto de podcast, de montar estúdio. Inclusive, pessoal, quem tem dúvida, quer abrir um podcast, essas coisas, contrata o Edu, porque eu tinha comprado um monte de coisas, né? Vai assistindo aqui, vai assistindo no YouTube, vou comprar microfone, vou comprar isso. Falei, calma. A hora que eu falei assim, tá tudo confuso aqui, falei, Edu, vem aqui me ajudar. E você, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Exato. Gasta mais dinheiro. Eu fiquei 1 ano estudando sobre podcast, sobre estúdio. Quando eu estava no estúdio, eu falei, cara, eu quero montar o meu. A minha esposa falou, vamos montar um estúdio lá em casa, a gente faz lá, é mais confortável e tal. E a gente montou um estúdio. Eu fiquei mais de 1 ano montando, porque eu fui estudar sobre luz, eu fui estudar sobre equipamento, eu fui estudar sobre ambiente, sobre acústica. A gente fez, se vocês entrarem lá nos episódios, nós fizemos a primeira temporada no estúdio, lá alugado. Fizemos a segunda temporada no nosso estúdio já, só que a gente tinha um problema sério de acústica. No meio da temporada eu parei a temporada até arrumar a questão da acústica. E aí depois a gente arrumou e a gente voltou. E aí nós fizemos mais uma temporada, 3 temporadas. E aí eu pretendo voltar agora, porque isso abre muitas portas, né? Isso, visibilidade, isso, e o maior propósito, isso ajuda muita gente, cara. Esse é o melhor de todos, né? Não é sobre dinheiro. Que eu acabei entrando até nesse desconforto, né? É tirar a pessoa desse desconforto mesmo. Sim. E tentar fazer algo novo, né? Até inclusive gostaria que você falasse a pessoa que quer começar, o que você daria de conselho para essa pessoa que quer começar nessa parte de podcast? Cara, é muito difícil às vezes você pensar em montar um negócio, e eu passei por isso sem grana. A primeira coisa que eu falo para essa pessoa é que
você pode montar um negócio com o que você tem. Você não tem grana para comprar câmera, para comprar uma luz top, faz com o seu celular. Hoje tem vários podcasts que vocês conhecem por aí que utilizam o celular como câmera. Caramba. Utiliza um Android, utiliza um iPhone como câmera principal. Tem vários. Tem muitas igrejas, por exemplo, hoje, que utilizam o celular para fazer transmissão de cultos ou até mesmo podcasts. E a qualidade do celular hoje. A qualidade do celular, a câmera hoje do celular, ela é muito potente. Por mais mediano que seja o celular que você tem, não é um iPhone top, um Android top, sei lá. Você tem uma câmera muito melhor do que qualquer outra webcam que você compra aí no mercado, no seu celular. Então a dica que eu dou começa com o que você tem e vai melhorando. Mas começa. Ou mesmo até, que assim, você aluga a sua sala também, né? Fazer um teste, porque a pessoa muitas vezes acaba comprando algumas coisas, sei lá, tripé, um enfeite, querendo ou não, acaba saindo caro, né? Tem detalhes que a pessoa pensa, não, eu vou buscar o preço de uma câmera, de um computador e vou. Não, são tantos detalhes que tem dentro de uma sala de podcast, né? Que a gente está falando até de acústica e tudo mais, e muitas vezes ela nem sabe se vai continuar. Então, muitas vezes vale a pena fazer uma locação com a sua sala. Exato. Ou a minha mesmo também, faço a locação aqui. Então, faz um teste, vê se gosta. Exato. Né? Porque a pessoa muitas vezes ela nem tem não consegue conversar, tem vergonha. Eu vejo aqui quando chamo pessoas aqui, de repente ligou as câmeras, parece que dá uma travada. Dá uma travada. Aquela travada que você tem que vamos lá continuando, vamos conversando, né? Não é fácil. Tem muita gente que às vezes acaba travando porque não é fácil falar assim, né? Eu era muito tímido. Eu era muito assim. O que me ajudou bastante foi o teatro. Eu fiz teatro durante 7 anos. Já para tirar isso, essa timidez? Para tirar a timidez, né? Não era para trabalhar só com isso. Tentei ainda trabalhar só com teatro. Eu tenho DRT de ator, tudo mais e tal. Mas eu procurei o teatro muito para me soltar. E aí quando eu comecei com o podcast, eu sempre tive essa... Aí acabei desenvolvendo, eu sempre falo, a gente desenvolve habilidades, né? Tem gente que fala, eu não sei vender, eu não sei isso. Cara, é desenvolver, é isso tudo. E quando eu comecei com o podcast, foi justamente isso. Cara, será que eu vou gostar? Uma coisa é eu saber falar, outra coisa é eu gostar daquilo que eu estou fazendo. Eu falei, não, eu vou ver um estúdio, vou alugar primeiro, ver se eu gosto, ver se aquilo, tipo, uma coisa é você ver o outro fazendo, outra coisa é você estar aqui frente a frente, né? Porque a gente sabe o quanto é trabalhoso. A gente sabe simples, o quanto... Né? A gente estava conversando antes, né? Pessoa que desmarca contigo. Exatamente. Mais, não é tão fácil não assim. É tão fácil. E necessita-se de uma certa consistência, de uma dedicação. É um trabalho, é um negócio que você está criando ali, por mais que seja por hobby, você está lidando com pessoas, você está lidando com coisas que você precisa se dedicar. E aqui no caso, quando eu montei o meu, eu falei, vou testar, vou ver se eu gosto. Depois eu monto o meu. Fizemos a primeira temporada, foi sensacional, assim, a repercussão e tal. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Continuo com o meu trabalho, continuo com as minhas consultorias de marketing. A pessoa pensar que já vai de cara monetizar. Não. É um processo muito lento, muitas vezes demora anos, né, Edu? Exato. Então, é uma coisa que você vai trabalhando aos pouquinhos. O que é diferente quando você falou do Flow e tudo mais. Esses caras explodiram e grandes marcas foram atrás deles, né? Um outro cara que eu gosto bastante também, do Vilela, do Inteligência Limitada. O Vilela, eu conheço ele pessoalmente, gente boa demais também. E muita gente, às vezes, quando vai montar um podcast, pensa assim, cara, mas eu não tenho o que falar. Não tenho assunto para tanto. E eu gosto muito do que o Vilela fala, que a inteligência dele é limitada, por isso que ele chama os convidados para agregar no podcast dele, né? A minha inteligência é limitada, mas eu trago pessoas que sabem muito mais do que eu para compartilhar o conhecimento delas. E é isso, esse é o meu propósito também. Não era só divulgar o meu trabalho, não é só divulgar o Edu Castanha,
mas com o que você vai contar sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, na verdade é isso sobre mesmo, como você começou. É sobre o outro, não é sobre mim somente. Entendeu? E todo mundo ganha. Relação... Estamos aqui só numa posição de trazer uma pessoa, né? Exato. É o conhecimento de todos os nossos convidados, né? Seus convidados, meus Sim. convidados. É eles que vão dar esse canal, Sim. né? Alavancar alguma coisa, trazer... como posso falar a palavra, mas experiência, trazer conhecimento conseguir fazer uma de... mudança na pessoa que ela Exato. consiga falar assim, poxa, eu também quero sair dessa zona de conforto, né? Exatamente. A gente poder entender e ver o que o outro está passando, que não é só a gente que passa por aquilo. Tem muita gente que assiste o meu podcast que fala, cara, eu já passei por isso que ele passou também, e eu achei que era só comigo. Então, assim, as pessoas se identificam muito, se conectam muito com as histórias dos outros, né? Nesse segmento que a gente está falando de negócio, de empreender, de estratégia. As pessoas se conectam muito com isso. Isso faz com que elas saiam da zona de conforto dela e falar, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele montou, eu também consigo montar. Se ele está fazendo, eu também consigo fazer. Então você acaba inspirando as pessoas. Tem vários comentários do meu vídeo lá do estúdio, o pessoal falando, ficou muito top o seu estúdio. Tem gente que entra lá que fala, mas podia ter feito assim, mas podia ter feito... Sempre vai ter. É óbvio. Sempre vai ter. Mas as críticas, eu adoro críticas. Lógico. Né? Porque também faz a gente melhorar. Óbvio, a gente tem... eu olho muito isso e falo, realmente, podia ter feito. Mas eu fiz o melhor que eu pude com as condições que eu tinha. Né? Cortella aí, que sempre fala isso. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. E vá melhorando conforme você vai fazendo. Conforme você vai crescendo, você vai melhorando. E foi o que a gente fez. Então, isso faz com que as pessoas saiam da zona de conforto delas também. Falar, dá para eu fazer. Não preciso ter um estúdio, dá para eu alugar um estúdio. Não tenho dinheiro, eu vou atrás de quem consegue financiar isso para mim. Depende do projeto que você tem, né? Entendeu? E aí é com o tempo, é persistência. Não vai dar certo do dia para noite, não vai dar retorno do dia para noite. É cansativo, é trabalhoso, mas... Tem que estudar. Tem que estar preparado para isso. Uma outra coisa que eu sempre falo, a vida é feita de escolhas. A escolha que você faz hoje é o que você vai colher amanhã. Seja ela boa ou ruim. Sempre. A escolha que você faz hoje é o que você vai colher amanhã. Né? A plantação, como dizem o ditado, né? A plantação a plantação, o plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. A colheita é obrigatória, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Agora veio na cabeça, tinha fugido. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. A escolha que você faz hoje vai refletir no seu futuro amanhã. Sempre, sempre. Escolher não fazer, escolher não estudar, escolher não crescer, vai refletir amanhã. Escolher não se exercitar, enfim, a gente sempre vai colher isso daí lá na frente. Edu, tem uma aqui que é bem daquelas cabeludas. Caramba, achei que já tinha acabado. Não, isso aqui é o fechamento que todo mundo gosta, né? Todo Edu aqui também tá difícil aqui. Como você gostaria de ser lembrado no futuro? Cara, como eu gostaria de ser lembrado no futuro? O cara que conseguiu ajudar muita gente, por menor que seja a ajuda que eu tenha dado, mas que tenha conseguido transformar um pouquinho aquela pessoa. Né? Sempre digo que todos nós temos uma missão aqui. Né? Todos nós. Sim. Todos nós temos... a gente vem para cá para crescer, para evoluir, e que pessoas sempre dependem de pessoas. Tem muita gente que fala, eu não dependo de ninguém, eu sou autossuficiente. Não, você depende de alguém para nascer e você depende de alguém para morrer. Né? Quem vai carregar o seu caixão quando você morrer? Então, eu quero ser lembrado para o cara que conseguiu compartilhar o conhecimento dele, de tudo que ele aprendeu. Tanto que eu tenho hoje os meus canais gratuitos, são canais que vão ficar aí por um bom tempo, mesmo depois de eu partir, né? Como a gente tem os músicos, os cantores que deixam as músicas,
eu quero deixar o meu conhecimento, né? Tanto que esse ano eu estou focando muito mais em compartilhar o conhecimento que eu tenho do que especificamente prestar uma consultoria particular, alguma coisa assim. Eu estou focando muito em criação de conteúdo, né? E usando muito o YouTube como isso. O YouTube hoje, na minha opinião, é a principal plataforma de conhecimento online gratuito que existe no mundo. Isso é verdade mesmo. Então tudo tem no YouTube. E eu compartilho muita coisa lá. Vou voltar a fazer as lives que eu fazia semanalmente. Porque eu quero ser lembrado dessa forma. O cara que compartilhou o que ele tinha de conhecimento, que deu o melhor de si e que vai perdurar por muito tempo. Espero que seja assim, Deus quiser. Que bom. Edu, você tem a sua academia, né? Sim. Você também faz consultoria, não só presencial, mas também online. Sim. Você tem redes sociais, dá para colocar aí, Edu? As redes Sim. sociais. Você tem o Edu Castanho e tem o Edu Castanho Podcast, é isso? São duas redes sociais que você tem? Isso. Na verdade, eu tenho o site, né, que é o educastanho.com. O educastanho.com tem tudo. Tem. O educastanho.com é meu portal, onde hoje eu compartilho artigos, falo sobre estratégia, sobre ferramenta, sobre equipamento. Eu tenho o meu site. Tenho o Instagram, que é o Edu Castanho Oficial, que eu compartilho ali meu dia a dia. Tem algumas coisas também de ferramenta. E eu tenho a Edu Castanho Academy. Edu Castanho Academy é a minha escola online, onde eu tenho os treinamentos, tem curso de redes sociais, tem curso de tráfego pago, tem vários treinamentos lá, tem e-books que eu vendo. Então, hoje a gente tem o Edu Castanho Oficial, esse que é o mais Instagram. Pessoal seu. Exatamente, esse é o da empresa, né? Edu Castanho. Hoje, como eu falei, eu estou compartilhando, eu estou muito mais trabalhando como um criador de conteúdo, compartilhando conteúdos. Aqui tem um portal, que é o educastanho.com, que é onde eu compartilho todos os notícias, equipamento, tem muita coisa aí, vídeos, enfim, tem tutorial. Que legal, eu não conhecia o seu site não. Tem os episódios de podcast, estão todos aí, então falo de equipamento, faço review. Tem um canal no WhatsApp que aí as pessoas clicam ali e recebem as novidades no canal do WhatsApp. Tem curso de equipamentos? Não, eu tenho um e-book de equipamentos para podcast e tenho um e-book de ferramentas para podcast. Eu sei que tem bastante cursos aí, mas seria legal essas coisas assim que acabei de comprar. Sim. É tanta função, cara, que você vê no gimbal ali que você pode... E aí tem a Edu Castanho Academy, que é minha escola online, né? Tem alguns treinamentos, tem e-book ali de ferramentas digital para podcast, tráfego pago para delivery. Tem curso de Zoom, tem outros treinamentos. Eu estou migrando de plataforma, eu usava uma outra plataforma, eu estou migrando para essa agora, mas todos os treinamentos estão dentro da Edu Castanho Academy. Livro não? Não, sua história? Ainda não. Tá na hora ainda. Não. Tá na hora. Tem bastante coisa, né? Cara, você com certeza vai ter que voltar aqui, porque realmente tem muito mais coisa aqui. Passamos o quê? Umas 3, 4 perguntas aqui de 20, 30, né? Que a gente tem bastante. aqui. Edu, eu queria agradecer a sua presença, né? Eu que agradeço, cara. Gostaria muito que voltasse em outra oportunidade aqui pra gente falar ainda sobre, nem entramos em redes sociais, como demos uma pincelada, né? Porque é tão pouco tempo aqui, mas eu queria agradecer você aí, seu tempo, sua disponibilidade para ter vindo aqui no meu podcast. Cara, eu que agradeço o convite, de verdade mesmo, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco mais, né, sobre minha vida, sobre os trabalhos que eu faço, enfim, é o que eu sempre falo, o objetivo da gente aqui é ajudar um ao outro, a gente vem no mundo para isso. E quero te parabenizar pelo desconforto produtivo. A gente começou a montar isso junto lá, o Climap, o podcast, o Climacast. E aí ver você agora com esse novo projeto, muito bacana. Eu acho que precisa de cada vez mais pessoas como você, como a gente aqui, compartilhando conteúdo, contando histórias de outras pessoas. Então, cara, te parabenizo de verdade. Obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns Edu ali também, que está por trás das câmeras, pelo trabalho. Né? Não aparece, né? Sempre tem que ter alguém. Está nos bastidores. Tá com frio ali. Né?
E é isso, cara. Agradeço mais uma vez. Obrigado mesmo, de coração. Obrigadão. Pessoal, obrigado por esse episódio. Espero que assistam todo mundo, Edu. Contrate o serviço dele. Vai também assinar o canal dele ali, que vale muito a pena. Eu sou uma pessoa que assisto bastante os episódios dele. Vale muito a pena, tá bom? E até o próximo episódio.